Mi nombre Osvaldo Braga. Estaré hablando del capítulo 1 y 2 de mi investigación, cuyo tema es rasgos depresivos y ansiedad en inmigrantes venezolanos ante el gobierno federal de la ciudad de Pacaraima, estado Roraima, frontera de Venezuela y Brasil. Estaré en esta oportunidad comenzando con el capítulo 1 de mi investigación. Caracterizaciones de la realidad. Los movimientos migratorios. Lo que son los movimientos migratorios? Son desplazamientos que realiza una persona o un grupo de ellas desde su lugar de origen hacia otro sitio. Pueden ser internos si el cambio se produce dentro de las fronteras del mismo país, y son internacionales si se realiza hacia otra nación, de forma temporal o permanente. Y nosotros podemos ver cuáles son estos componentes. Podemos distinguir dos componentes principales. Dependiendo de si y el sujeto van a un lugar o sale de él. Así, cuando el individuo abandona su lugar de origen, se contabiliza como inmigrante, mientras que cuando llega a un lugar de destino, se le considera como inmigrante, es decir, cuando llega en el lugar que deseaba llegar, es considerado entonces un inmigrante. Cuando indivíduos emigrados vuelven pasado un tiempo a su lugar de origen, denominándoles retornados. Entonces, nosotros podemos ver también en esta oportunidad la migración venezolana. Lo que es la migración. La migración sin precedentes de Venezuela es el desplazamiento de personas vulnerables más numeroso y más rápido del mundo después de las crisis en Siria, y no tiene precedentes en la historia de la región. Vemos la caracterización de la realidad. Los fenómenos migratorios, vemos que han acompañado siempre el desarrollo de nuestra sociedad, estos fenómenos, en mayor o menor medida, sobre todo en todos los momentos de crisis económica, principalmente. Tomar la decisión de hacer maletas y buscar nuevas oportunidades es una de las decisiones de mayor profundidad psicológica que podemos tomar en nuestras vidas. Y podemos ver aquí una interrogante. ¿Qué es? ¿Qué se siente emigrar? Emigrar es que te quiten un pedacito de tu alma. Sentir como si una parte de ti pertenecería a otro sitio. Es dejar ir las personas que amas contigo en la distancia. Y otras se disiparán tras los pasos del tiempo. Seguimos con la caracterización de la realidad interrogantes. Aquí tenemos tres interrogantes. ¿Cuáles son los rasgos depresivos en los inmigrantes venezolanos? ¿Cómo se presentan los síntomas de ansiedad en ellos? ¿Y cuáles son los niveles de depresión y ansiedad en ellos? Son esas tres interrogantes fundamentales que podemos ver en caracterización de la realidad de interrogantes. Tenemos también caracterización de la realidad y los objetivos. El objetivo general es establecer los rasgos depresivos y ansiedad en inmigrantes.
venezolano ante o governo federal de la ciudad de Pacaraima, estado de Roraima, fronteira Venezuela e Brasil. Podemos ver aqui os objetivos específicos que são também muito importantes, descrever os rasgos depressivos em imigrantes venezolanos ante o governo federal da cidade de Pacaraima, como já les dije, o estado fronteiriço de Brasil com Venezuela. Conhecer os sintomas de ansiedade em imigrantes é muito interessante, e também determinar a incidência de depressão e ansiedade em imigrantes venezolanos que estão refugiados em la fronteira, em la cidade de Pacaraima, estado de Roraima, Venezuela e Brasil. Estes são os objetivos. Seguimos com a justificação social, metodológico e prático. A justificação social é o valor, portanto, é o maior valor desta investigação. Radica em el hecho de que existe uma carência de estudos sobre o tema de rasgos depressivos e ansiedade em imigrantes venezolanos, quienes la gran mayoría de veces se enfrentan con numerosos obstáculos y su travesía desde el cambio de cultura. Vemos cambio de cultura, horarios, muchas veces idioma. El estigma social al que se ve sometido todas estas respuestas del nuevo entorno ante su presencia generan en él una serie de alteraciones psicológicas relevantes, tales como el estrés y ansiedad. Son los principales factores, por lo que se precisa el desarrollo de un estudio con más profundidad. En lo metodológico, vemos que es en el aspecto metodológico, dicha investigación servirá de aporte, dejando un camino abierto para que se desarrollen nuevas líneas investigativas que persigan evaluar, estudiar los procesos mentales, la percepción, las sensaciones y el comportamiento, tanto para patológico como no patológico, de personas que enfrentan el difícil reto de emigrar. Asimismo, como estudiantes interessados também em este tema, obtenderam a informação e aprendizagem necessário para fortalecer e valorar o tema, o reto de estudo. Em lo prático, vemos que é possível permitirá conhecer como uno de los aspectos más importantes de la cotidianidad venezolana, es decir, día tras día, cómo es el movimiento migratorio y cómo se enfrentan los migrantes a esas emociones que experimenten en dichos estados, por lo que los practicantes de la psicología podrán tomar en cuenta dichas informaciones para lograr el diagnóstico de intervención psicológica pertinente y adecuado, es decir, un tratamiento adecuado a dichos pacientes. Seguimos con todavía el capítulo 1, limitaciones. Esta investigación está direccionada al estudio de los rasgos depresivos y ansiedad en inmigrantes venezolanos en la ciudad de Pacaraima, frontera Venezuela y Brasil. Entramos en el capítulo 2 de nuestra investigación, la perspectiva teórica, antecedentes de esta investigación. Según Torres, 2018, él desarrolló una investigación llamada perspectiva teórica,
El síndrome de Ulises es una muestra de inmigrantes venezolanos en nuestra participación. 70 imigrantes venezolanos, un 61% foi de sexo masculino e 38% de sexo feminino. Todos maiores de 18 anos e foram avaliados com a escala, esse instrumento, escala de Ulises. Seguimos vendo que os níveis de estresse e tipos de duelo em pessoas, situação de mobilidade humana, procedentes de Venezuela. Nós vemos residentes em Quito que tuvo como objetivo descrever os níveis de estresse e tipo de duelo migratório em pessoas que se encontram bajo situação de mobilidade humana procedente de Venezuela, é decir, os venezolanos que migraram hacia Equador e estão na cidade de Quito. E esta perspectiva teórica de antecedente da investigação, o síndrome de Ulises em el duelo migratório, estudio realizado desde a teoria psicossocial em la poblação venezolana adulta que actualmente reside dentro del albergue de San Juan de Dios em Quito. Nós vemos a perspectiva teórica, a migração e seu impacto psicológico. Nós vemos que a migração é o traslado, o desplazamento da população de uma região a outra, ou de um país a outro, com o conseguinte cambio de residência. Dicho movimento constitui um fenômeno geográfico de relevante importância em el mundo. E podemos ver que a migração venezolana, em caso da fronteira de Brasil, vemos e observamos que a possibilidade de acesso por via terrestre e o baixo custo do viagem em relação com outros destinos mais lejanos limitam as opções de muitos imigrantes. É decir, para a fronteira de Brasil, principalmente a parte oriental de Venezuela, tem facilidade. Para quienes o traslado a Pacaraimo diretamente a Boa Vista, vemos que constitui a única alternativa em la que aplicar os meios que les quedan. Então, muitos não têm dinheiro para comprar passagens, comida, para seguir. E por isso fazem autostop desde sua origem. É decir, vão parando, às vezes caminhando, e pouco a pouco, até chegar ao seu destino. E vemos também a migração venezolana, caso da fronteira, vemos que desde um ponto de vista da saúde mental, a migração supõe afrontar diversos aspectos psicológicos e atravessar distintas fases de adaptação. O imigrante tem que responder a processos psicológicos. E por lo menos podemos nombrar 4 processos psicológicos. Fundamental, elaborar os duelos e as pérdidas de lo dejado em el país de origem, que não é tão fácil deixar atrás um familiar. Hacer frente a múltiples situações de estresse e supervivência e adaptar-se a uma nova cultura, afrontando o estresse aculturativo e reconstruir uma nova identidade. Todos estes processos são dinâmicos e não são lineares. E vemos também a perda, verdade, durante o processo migratório que pode afetar negativamente a saúde mental das pessoas. Vemos que com a perda do contato com família, com os familiares e amigos, a língua materna, a cultura, os paisagens da terra e estados sociais, entre outros, afetam as pessoas psicologicamente.
Também podemos mencionar em el marco geográfico, desde Venezuela hasta Brasil, vemos outro motivo para ir a Brasil é a impressão de agotamento de outros destinos, como Colômbia, el Equador e el Peru, que é um tanto agotador. E a seguinte imagem, a imagem que está plasmada, podemos observar, verdade? Desde Maturín, Porto Ordaz, em el Oriente, as pessoas têm mais facilidade de chegar a la fronteira de Brasil em la cidade de Pacaraima. E seguimos com a perspectiva teórica: depressão em imigrantes, rasgo depressivo, ansiedade em imigrantes e rasgo de ansiedade. É um transtorno complexo que resulta da interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais. Uma pessoa com depressão pode chegar a experimentar pensamentos de autolesión e suicídio. Então, a depressão imigrante é uma coisa muito séria. E os rasgos depressivos, a tristeza que expressa o sentimento de fracasso, todo isso que faz com que o imigrante tenha uma situação limite, e também o llanto, o llanto ante uma situação limite, inclusive as barreiras de tipo cultural, que daria em segundo lugar a culpa. A pessoa se vai afetando, se vê afetada devido ao temor e ao castigo que tem, o castigo que tem que receber por uma ação inadequada. E também vemos a ansiedade em imigrantes. Os imigrantes quedam muito ansiosos e é produto de uma situação específica, percebida como ameaçante por parte do indivíduo. Como poderia ser esse processo migratório? É decir, tantas coisas que passam na mente de um imigrante, verdade? Quando vai a outro destino, não é fácil. Então, também podemos ressaltar aqui os rasgos de ansiedade, preocupações intrusivas e recorrentes que se han relacionado à extrema complexidade e dificuldade da situação em la que se encontra. Vemos também irritabilidade. Não é um síntoma tão frequente como os anteriores, pero se há de ter em conta que expressar-se se vai mais em banda juvenil. Então, os jovens são os que se irritam aún mais. E também outro fator de rasgo de ansiedade em contra, verdade, é o insônia, que se apresenta devido a que em la noite é o momento mais duro, onde afloram os recuerdos e se percebe com toda sua crueldade a soledade. É muito forte, principalmente quando a pessoa imigra solo, vai solo, deixando para trás seus familiares. E seguimos com as bases legais, todavia, no capítulo 2, a Constituição Nacional de 1999. Plasmamos aqui o artículo 83 e o artículo 85, verdade, das leis orgânicas, as resoluções de decretos, entre outros, da Constituição Nacional da República Bolivariana de Venezuela de 1999. Estabelece em el artículo 83: a saúde é um direito social fundamental, obrigação do Estado, que lo garantizará como parte do direito à la vida. O Estado promoverá e desarrollará políticas orientadas a elevar a qualidade de vida e o bem-estar coletivo e o acesso a los serviços. Todas as pessoas têm direito à proteção da saúde, assim como o dever de participar ativamente em sua promoção e defesa, e também el de cumprir, verdade, com as medidas sanitárias de saneamento básico que estabelece a lei, de conformidade com os tratados e convênios
internacionales suscritos y ratificados en la ley. El artículo 85, el financiamiento del sistema público de salud es obligación del Estado, que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria, en coordinación con las universidades y los centros de investigación. Se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas, y una industria nacional de producción de insumos para la salud, y el Estado regulará la institución política y privada. Este es